Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da Binous, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binous. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do dia que você estiver... do momento que você estiver nos ouvindo aqui. Estamos em mais um episódio das 12 Habilidades do Futuro, 11º, penúltimo, olha só, hein? Penúltimo, tá acabando. É, momentos tristes, né, Isa? Ai, tô numa ansiedade, A Isa fica triste, né? Eu fico triste eu fui ficando triste a cada episódio, né? Toda entrada... No último eu vou ficar feliz, pronto, fica tranquilo. Toda entrada a gente vai vendo a cara da Isa, assim. Eu vou minguando. Exato. No último eu vou estar feliz, pode deixar. Então, muito prazer, Isa. Volta aqui de novo aqui. Bem-vinda novamente. Obrigada. Hoje o negócio faz parte do Hoje fim, é né? aí, né? Faz parte do fim. Pois é. Interessantíssimo. É uma boa ter ficado essa habilidade. Foi bom, fiquei feliz também, deu certo. Não foi planejado, mas deu certo. E a gente tá aqui pra falar sobre resolução. E pra falar sobre resolução, estamos aqui Jennifer Coutinho. Palmas, editor! Capricha! Hoje essa mulher merece estar com palmas, tudo. Tem palmas. Bem-vinda, Jenny. Obrigado por ter aceitado o convite. Que coisa boa de ter aqui. Fiquei sem graça. Coisa boa, né? Recentemente, Jenny... Bom, ela vai contar. Eu sempre quero contar, né? Quando é pequenos uma spoilers. minha, coisa que eu conheço, acompanho, tô orgulhosa, mas deixa ela contar muitos achievements, muitos objetivos alcançados aí esse ano todo. E tem tudo a ver ela falar dessa habilidade de resolução, porque ela tá arrebentando nisso. Jenny, então conta um pouquinho pra quem tá vendo aqui a gente, quem é Jenny? Boa. Mas assim, gente, depois eu vou pagar os R$15 que eu falei que eu ia pagar pra eles, pra falarem bem assim de mim, tá? Isso aí vocês não viram. Tá modesta, conta. Mas eu sou a Jennifer Coutinho, vocês podem me chamar de Jenny. Pra quem me ouve e talvez não me enxergue, eu sou uma mulher parda, tô com o cabelo jogado de lado aqui, visto um blazer verde, porque eu queria combinar aqui, né, com o ambiente que a gente tá. Amei. Tô vestindo preto, vocês sempre vão me ver de preto, com as unhas pintadas aqui do Brasil, maquiagem levezinha e um brinco de argola. Bom, estou como CEO, né, diretora executiva numa startup de recursos humanos, focada em empregabilidade feminina e impacto social, chamada Se Candidate Mulher. E eu costumo dizer que melhor do que os nossos títulos, melhor do que os cargos que a gente tem, as nossas histórias e ações falam mais do que eles. Então, se você quiser saber o meu currículo, os títulos que eu tenho e tudo mais, você vai ter que ir lá no meu LinkedIn, que eu não vou ficar contando aqui agora, não. Mas eu acho que as histórias que eu vou contar e tudo mais, você vai entender qual é o motivo de eu estar sentado nessa cadeira aqui hoje. Boa. Perfeito. E pra gente começar então, Jenny, do seu ponto de vista, o que é resolução? O que é essa habilidade? Cara, eu acho que você resolver um problema é você usar as ferramentas que você tem, seja elas quais for que você tem naquele momento, as habilidades que você tem, os conhecimentos que você tem para buscar a solução de alguma coisa. Então, de uma forma muito informal é isso. A minha mãe, quando a gente era muito novinha, vocês vão ver que eu vou citar muito a minha mãe aqui. Ela me teve com 14 anos. Na verdade, engravidou de mim com 13 anos. Me teve com 14 anos e ela tem uma referência muito forte na minha vida. E desde muito novinha, por ela ter tido muito nova, ter sido um pouco peculiar a minha criação, ela falava assim pra mim: Jenny, o que resolve o problema é a solução, não é reclamar dele. Então, e eu reclamava muito, eu era uma criança meio reclamona, meio pirracenta e tal. E aí ela falava assim, não adianta reclamar. Se você vai vir aqui pra ficar reclamando de alguma coisa comigo, nem vem. Faz alguma coisa pra mudar. Então, acho que eu venho muito disso. Então, a minha definição de resolução informal é essa. Isso é legal porque tem a ver... Primeiro que resolver não é reclamar, né? Não é só reclamar. Tipo, resolução, de fato, passa
por outras coisas do que só apontar a coisa. E você fala da questão da solução, né? De fato, resolução, talvez até diferente de pensamento analítico, pensamento crítico, que a gente já discutiu bastante, né? Né, já tivemos aí episódios, para quem estiver ouvindo, vendo a gente, vale a pena escutar, ver, conferir esses episódios, mas ela tem essa questão da efetividade, né? Assim, do resultado. Então, de fato, você resolveu aquele problema ou você aproveitou aquela oportunidade que tinha, né? Então, tem uma questão de concretude, né? A gente até fala um pouco disso aqui, quando a gente entende resolução, um terceiro elemento dessa habilidade é exatamente isso. Eu fui eficaz, né? Eu fui eficiente, eu fui, de fato, resolvi a história, porque senão eu não resolvi. Você pode ter criado uma solução, mas não necessariamente ela foi relevante. Exatamente. E nesse sentido, Jenny, fala um pouco do problema, assim, de como é que foi a ser candidata nesse sentido de resolução ali, porque como é que foi essa tua visão de estou resolvendo um problema? Como é que você... Porque essa parte de identificar exatamente o problema que você está resolvendo é muito importante num processo de resolução, né? Muito. Inclusive, num processo de resolução, eu acho que muita gente erra pensando muito na solução e antes do que vem antes da solução do problema. Existe um método a ser seguido, né? Um passo até chegar à solução, não é só pensar na solução. Eu venho do ecossistema de startups, então é muito difícil eu não falar sobre isso aqui, mesmo que o tema não seja esse. E para mim, existe um framework, um modelo, que fala muito bem do surgimento de uma startup, que é o do Startup Weekend. Para mim, é o mais didático que tem de todos eles. E ele fala faseadamente cada estágio que uma startup deveria passar. Então, desde a ideação, da validação de um problema, validação de uma solução e é um mínimo produto viável, né, que vai resolver isso. Então, quando eu comecei com esse candidato e tudo mais, eu passei por uma fase de ideia. Então, eu tinha uma ideia. Qual que é o problema? A maioria das pessoas tem uma ideia genial e já quer logo partir para a solução. Gente, todo mundo tem. Eu vou criar o iFood da feira, vai chamar iFeira. Todo mundo tem essa ideia. Todo mundo tem. Enfim. E aí as pessoas pulam a validação de um problema. Então eu tive uma ideia, só que eu não sabia se o meu problema era relevante, porque esse problema podia ser só pra mim. Aí vale a pena eu gastar uma vida inteira, gastar esforço, gastar método, dinheiro e tudo mais pra resolver uma solução, resolver um problema que não é relevante na sociedade. Então, pra validar o problema, que era muito importante pra mim, eu fui descobrir se era um problema para as outras mulheres. E o problema que eu queria validar eu sabia que as mulheres não se candidatavam tanto a vagas de emprego quanto aos homens. Beleza, todo mundo tinha esse dado. E que ela tendia a se candidatar só quando ela tivesse todos os pré-requisitos. Beleza, todo mundo tinha esse dado. Mas eu não sabia o que fazia ela se candidatar. Sim. E eu não sabia se ela queria ajuda. Porque às vezes ela não queria. Eu podia oferecer ajuda e não querer. Então, antes de pensar na solução, eu fui ver se o problema era realmente relevante, porque às vezes também a gente faz de um problema uma coisa maior do que ele é, e talvez naquele momento ele não era. Então, foi ali que eu entendi que era relevante, porque no momento que eu saio, vou conversar com as mulheres, e uma gama de mulheres, uma amostra muito grande, começa a falar, cara, eu preciso muito de ajuda, eu não consigo sozinha, realmente, alguém tem que me empurrar para me candidatar mais, aí eu penso, não, realmente eu tenho um problema que merece ser resolvido. Merece. Então foi assim. Botar investimento, tempo, dinheiro que seja. Minha vida, meu conhecimento aquilo, né? E tudo mais para isso. E nesse movimento, como que você enxerga esse próximo passo, né? De identificar o problema que você precisava resolver e como materializar e como entender que essa tua solução, de fato, está resolvendo o problema que você identificou. E isso é muito curioso, porque mudando, para a gente não ficar só no papo do empreendedorismo, trazendo um pouco para a visão organizacional. As pessoas primeiro precisam entender que não são todos os problemas que vão ser resolvidos. Legal. Bem importante. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo, elas precisam entender que existem problemas que elas vão resolver sozinhas, existem problemas que outras pessoas vão resolver sozinhas, e existem problemas que vão ser resolvidos em conjunto. Então, acho que isso é muito importante, porque não adianta também você querer sair daqui, ouvir esse podcast e falar, nossa, eu vou virar o super-herói da empresa, a super-heroína, vou resolver todos os problemas que passarem na minha porta. E às vezes você depende de outras coisas. Então, eu acho que primeiro é entender, beleza, tem esse problema. Ele realmente é relevante dentro da organização que eu tô? No meu caso, eu estava olhando como empreendedorismo, então eu estava olhando na sociedade, mas trazendo para o lado da organização. Esse problema, ele é relevante de ser resolvido?
Vou fazer uma pesquisa aqui e entender se é. É relevante? Eu resolvo sozinho? Ou eu preciso de mais alguém? Eu resolvo sozinho. O que eu preciso para resolver? É material? É estudar um pouquinho mais? É gastar mais hora do meu tempo com isso? É com alguém? Quem é? É o financeiro? É outro departamento? É o meu líder? Ou às vezes nem é o meu líder e tudo mais. Então, acho que essa definição vai dizer muito do próximo passo. Porque só sabendo isso... E tem hora que é muito rápido, tá? Eu tô falando, parece que é uma coisa complexa, mas é muito rápido isso. Esse pensamento tem que ser muito rápido para resolução de problema. Isso vai se tornando automático, mas sem esse passo, às vezes, a gente presta atenção em problemas que nem são tão relevantes para uma organização, para um time, para uma sociedade e perde o nosso tempo. Total. E até falando por organização, por que você acha que hoje as empresas estão trazendo tanto isso em evidência, né? Acho que quanto mais a gente ouve, né, empresas, recrutadores e tudo mais, líderes, a gente ouve a importância de ter profissionais que consigam, de fato, né, colocar essa habilidade de resolução em prática. Por que você acha que isso está... Porque a gente está com uma estrutura com problema. Na engrenagem tem algumas pecinhas faltando. Então, a gente não está dando mais para a gente ter uma empresa que o profissional só fica batendo na porta do líder e dos departamentos demandando a solução. Que é a pessoa que reclama e não propõe uma solução. No meu time, eu sou a melhor líder do mundo. Mas eu sou a líder mais rígida também. E isso é possível. Então, o meu time sabe que se tiver dando tudo certo, vocês podem me pedir uma semana de folga, pode ver todos os jogos da Copa, não tô nem aí, entendeu? Só que eles têm que bater as metas deles. E pra mim, como que funcionam? Se você tá vindo pra mim apresentar um problema, não venha sem uma solução. Não venha. E a gente não foi ensinado, primeiro, a poder apresentar soluções, porque eu também não posso só jogar no lado da pessoa, tem que jogar no lado da empresa. A gente não foi ensinado a poder levantar a mão e falar, opa, posso sugerir isso daqui? Então, eu acho que esse é um fator. E no segundo ponto, a gente também tem uma tendência cultural de só reclamar e não propor solução. Então, isso hoje, numa sociedade mais eficiente, mais inovadora, que demanda mais criação, mais velocidade... deu um pau, deu um problema, porque não tá dando mais para ter dentro da empresa só gente que reclama toda hora no RH, reclama toda hora na liderança, reclama toda hora e o líder é não sei o que lá, e ninguém propõe uma solução para resolver os problemas ali dentro, só a liderança, e que gera um terceiro problema, porque todo mundo reclama da liderança e vai falar da liderança, mas esquece da sobrecarga que fica nessas pessoas, dada tanta demanda de resolução de problemas nessas pessoas. E aí a liderança acaba ficando sobrecarregada com atuações táticas, né? Não são nem decisões estratégicas. E aí é o que fica pior, né? Porque aí o líder não consegue fazer o papel dele e aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Exato, exato. Não, e essa coisa da importância, né? Eu acho, para as empresas de resolução, é que cada vez mais as coisas estão mais rápidas e mais complexas, né? Assim, os problemas estão ficando mais complexos. Então, um pouco do que a Dina falou. Esse problema aqui, cara, você não precisa parar, botar, aplicar esforço, método, gente, etc., para ser resolvido, né? Ele pode ser resolvido de outra forma. Agora, aquilo que a gente, de fato, precisa botar investimento, resolver como problema, que geralmente são questões que não são de um departamento só, são questões que envolvem muitas pessoas. Eu acho que até essa questão do ágil, né, que vem com transparência, que vem com integração entre pessoas, vem justamente nessa ideia de resolver problemas de forma melhor e mais rápida, né? Então, assim, talvez uma das competências, tá lá nos top 10 competências que o Fórum Econômico Mundial coloca para 2025, né, resolução, seja uma das mais transversais de todas as carreiras, de todas as áreas das empresas, porque é isso. Todo mundo enfrenta problema, todo mundo tem que resolver os problemas na vida. Vão aparecer, vão ter, e a capacidade da pessoa de não travar, de não ter medo, de não se desesperar, né, diante de um problema, é o que vai transformar o tempo que vai resolver o problema. Porque isso é uma questão também. Você pode resolver o problema num tempo X, ou você pode
resolver um problema num tempo X sobre 2. As empresas estão querendo sempre resolver o problema no tempo X sobre 2, óbvio, né? Vai gastar menos tempo, vai ter o resultado mais rápido. Então, você precisa de profissionais capazes de fazer isso. E acho que uma coisa muito interessante, que eu, quando falo de resolução, também levo muito, é assim, resolver problema é diferente de apagar incêndio. Total. Né? Super. Assim, você apaga incêndio no automático, é igual a coisa do pensamento. Sistema 1, faz sistema sistema 2. 1, sistema 2. Você apagar incêndio, cara, resolver um problema ali quase no automático. Tipo, o problema veio e aí? Bluf, beleza. É reação, né? Agora, exatamente, agora falando tipo, de organizações, estamos com um problema de churn nas empresas. Né? Empresas de recorrência, churn é a taxa de saída de cancelamento, por exemplo, da Netflix. Cara, isso não é um apagar um incêndio, né? Isso é um problema que envolve muitas áreas, que precisa ali de como a Jane colocou, de entender, tá bom, qual é de fato o problema ali por trás? Quais são as hipóteses, não sei o quê, bababá, e qual a solução que a gente vai testar para resolver esse problema, ou para minimizar esse problema, né? Porque igual ela falou, tipo, você vai zerar o churn? Não vai zerar. Jamais. Vai. Ninguém mais, nunca mais vai sair da Netflix. Tipo, não vai, só de consumo deles. Porém, queridos, sorry, não vai acontecer. Assim como os nossos de, né, qualquer assinatura. Então, é entender isso também, né? Você está resolvendo, de fato, uma coisa que tem solução. Você está resolvendo até onde tem solução, porque botar... Acho que esse é um ponto também, né? Botar uma meta de resolução. Não, vamos resolver esse problema de churn. Imagina, vamos zerar. Meta zerar o churn. É factível, tipo... Né? E entender que isso é diferente de apagar incêndio, porque os incêndios é coisa que vai aparecer no dia a dia, bug no sistema, não sei o quê, papapá. E você vai ter que agir em cima disso, mas não da forma, né, que a habilidade em si, que a capacidade vai ter. Então, eu acho que esse contexto também de tempo, de agilidade das empresas e do nível de complexidade das coisas, fez as empresas olharem para... Não é só com as habilidades técnicas que as pessoas vão resolver o problema. Né? Existe um método para isso, existe um tipo de pensamento, existe um mindset, um comportamento por trás de quem resolve o problema. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, levar cada vez mais para dentro das empresas e para o mindset das pessoas, né, na vida não só empresarial, mas no dia a dia delas. A Isa comentou aqui de até onde, e aí eu fiquei com uma curiosidade. Como que você monitora se uma solução que vocês construíram de fato está resolvendo o problema, né? Porque assim, quando a gente vai com a intenção, a gente quer resolver, fato. Agora que vai ter de fato, né, ali a eficiência e sim, vai ser efetivo, na verdade, vai ser efetivo. Como que você acompanha isso no dia a dia? Tem que ter métrica. Se você não tem uma métrica de resultado, você não sabe. É a máxima, pode ser uma frase clichê, mas para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E, inclusive, eu não posso cobrar de uma pessoa. Porque eu vou falar para ela assim, você não tá entregando resultado. E ela vai falar, eu tô entregando resultado. Se eu não falei para ela qual que é o resultado, eu vou falar, não, porque você não tá aumentando o faturamento. Ela falou, mas eu cresci 500 mil seguidores esse mês. Eu não falei para ela o que era, então na cabeça dela ela tá. Então tem que ter métrica. E isso, solução assim, não é solução implantada, né? Não Solução... Não. botamos no ar a plataforma, olha, era solução. Mas não o quê, é. Né? E é isso, existem problemas que não serão resolvidos a curto prazo, existem problemas que não serão resolvidos, serão minimizados, mas tudo tem que conseguir ser medido. Qualquer coisa que seja. Então, se você está fazendo uma coisa que é mais qualitativa, que seja levantar essa coisa em X prazos minimamente funcionando. Lá nas Candidatas e em todos os times que eu liderei até hoje, a gente sempre foi baseado em dados, baseados a metas bem definidas. Ora, a gente errou rudemente nas metas que a gente estabeleceu. Horas a gente acertou bem. E falo de errar tanto quanto para cima quanto para baixo, porque meta batida fácil foi posta totalmente errado. E meta batida alta tá errado também. Você tem que bater ali 70% da meta para você ver que você calculou bem, né? Consegue manter seu time motivado. Mas a gente sempre tem métricas muito claras. Então, dando um exemplo mais básico, né? Eu queria criar as Candidatas lá nos tempos primórdios e eu queria que as mulheres se empregassem por meio da minha metodologia. E aí, beleza, no início eu tinha muito seguidor, eu tinha muita assinatura na newsletter, eu tinha muito... Mas eu não tinha nenhum parâmetro de metrificação que elas estavam sendo recolocadas. Perfeito. Como que eu ia saber se meu objetivo estava sendo cumprido, se era esse o meu objetivo? Mas eu poderia falar para vocês, né, que, nossa, eu tive resultado pra caramba no começo das Candidatas.
Total. Então, acho que... E o resultado tem que fazer sentido com o objetivo que você está buscando. Então, a gente usa bastante de métrica para olhar para isso. Do ponto de vista do time, assim... do time, não. Vamos lá. Das mulheres, né? Assim, como é que você vê essa habilidade para essas mulheres hoje que esse candidato está né, ajudando a serem recolocadas no mercado de trabalho? Assim, essa é uma habilidade que vocês trabalham, é uma habilidade que você vê que as empresas estão cobrando, não só lá dentro, quando as pessoas já estão, mas estão cobrando na hora de recrutar. Como é que é um pouco desse contexto sobre essa habilidade para vocês? As candidatas, ela foi construída na persona da Jennifer. A vida da Jennifer, ela só chegou até aqui porque ela foi muito disciplinada e voltada a metas. Então, pausa para a história da mãe que teve ela com 13 anos de novo. Na cabeça da minha mãe, a minha vida só daria certo se eu estudasse. Independente se era escola pública, mas para não acontecer o que aconteceu com ela, se eu tivesse o máximo de informação possível, eu não seria mãe aos 14 ou 13 anos como ela foi. Então, desde a primeira série, gente, depois do pré, assim, a primeira série, eu tinha que tirar 80 na escola. Na média, em todas as disciplinas. Básica, hein, amiga? Desde a primeira série. Se eu tirasse 79,9, e eu juro por Deus que era 79,9, ela não deixava eu fazer nada. Nem ir no aniversário do coleguinha da minha sala. Se eu tirasse a média para mais, eu podia fazer o que eu quisesse dentro do alcance dela. Mas ela movia mundos e fundos para eu poder fazer aquilo. E isso foi desde a primeira série. Eu tô falando de uma criança de 7, 6 anos, sei lá, que eu saí do pré nessa idade. Mas fez sentido. Na época eu não entendia muito, não. Andei brigando bastante com minha mãe durante a minha criação, mas depois eu entendi. Foi necessário para mim. Então, voltando para a parte que essa candidata, a principal persona no início dela era a Jennifer, porque a Jennifer era a mulher que não se candidatava. Ela se identificou com esse problema, ela queria resolver esse problema porque ela achava que poderiam ter outras mulheres com esse problema também. Então, como ela é moldada na Jennifer, a Jennifer sabia que para funcionar para ela tinha que ter disciplina, tinha que ter meta e tinha que ter resultado muito claro. Então, desde o início da nossa metodologia, tudo que a gente faz é muito faseado, pontuado, metrificado e gamificado. Então, desde o momento que ela entra na nossa plataforma, a gente fala, você vai ganhar uma mentoria de currículo LinkedIn. Mas olha só, você só vai nela se você entregar a atividade XYZ. Você está entrando aqui, legal. E as empresas contratam as mulheres na nossa base, mas você só entra na base se você terminar a Academy. Senão, não adianta, é igual a 79,9. Senão, não adianta o Papa mandar uma mensagem no Instagram da Jenny. Ela não vai liberar você entrar na base. Então, com essas mulheres, independente, aí eu não sei realmente, independente da maneira que elas chegam nesse candidato, dentro da nossa metodologia, elas desde o dia 0 estão pautadas a entregar para colher, entregar resultado para colher. E os resultados delas, assim, a gente tem métrica até de LinkedIn, a gente fala... Porque não tem segredo, né? Assim, não vai acontecer se você, de fato, não tiver ali. Não vai. Então, a gente foi construindo isso bem, assim. Tanto é que hoje, dentro das empresas, até hoje, pelo menos nos quase 3 anos desse candidato, não houve uma mulher que não passou dos 3 meses de experiência de contratação, assim, 100%. Então, não posso dizer como é para as mulheres de forma geral, porque eu não tenho nenhum estudo disso. O que eu posso dizer é que na nossa metodologia, ela tem que bater meta, cumprir resultado, resolver os problemas desde o início. Boa. E olhando pro teu time e até na tua carreira, como você enxerga, uma das características que a gente fala aqui dentro da Binose, dentro de resolução, é a questão do articular. Né? Porque para você conseguir resolver, é aquilo que você começou bem no comecinho, né? Que você comentou, cara, tem problemas que você vai resolver sozinho, tem problemas que outras pessoas vão resolver, mas você depende de outras pessoas, né? A gente vive num contexto coletivo social. Sim. Como que você enxerga essa característica da articulação e a importância da articulação dentro da resolução? Eu acho que essa é uma habilidade essencial, assim. Eu definiria, e eu falo isso para todo mundo abertamente, que numa posição de negociação, que é uma outra habilidade, mas é uma habilidade que tem que estar dentro dessa habilidade, a gente tem que ser frio, calculista e simpático. Não adianta. E isso é real mesmo.
Então não adianta achar que se você tiver uma postura agressiva, que as pessoas não gostam de você, que as pessoas não conseguem conviver com você, que na hora que você precisar ela vai te ajudar. Nossa, total, isso me fez lembrar, sabe aquelas situações do tipo, que a pessoa vem, ela precisa de alguma coisa sua. Aí ela vem te pedir uma ajuda, não, porque você pode fazer isso, não sei o que, mas de repente você fala assim, não, agora não consigo. dá. Ela, não, mas acho que isso aqui é o que o diretor pediu, então você deveria priorizar. Tipo, cara, seja frio, calculista e simpático, tipo, mostre de fatos e dados o rolê, tipo, chega com humildade na coisa. E se você for minimamente, sabe, tipo, cara, eu sei que você tá apertado, eu também tô com um BOzão aqui, mas se você me ajudar, nossa, vai me ajudar mesmo. Exatamente. Eu tenho certeza que qualquer pessoa se derrete nisso. Então, acho que saber se comunicar com as pessoas é muito importante. E na negociação, eu acho que tem um ponto que a gente traz muito também, que é o de você ser interessante e não ser só interesseiro. Então, se você tá disponível para as pessoas, se você ajuda os outros, e tem hora que você nem sabe por que você tá ajudando mesmo não, mas tem que pensar no longo prazo. Depois volta. Gente, se não fosse tanta gente que ao longo da minha história eu fui me desenvolvendo assim e criando laço, seja ele qual for, eu não sabia que horas que eu ia bater na porta pra pedir o meu favor de volta, não. Eu acho que as candidatas também não estariam aqui pra contar a história, porque teve muita gente ao redor que deu muito apoio. Então, eu acho que a negociação é uma habilidade essencial e, às vezes, as pessoas perdem por menosprezar ela e por achar que a negociação é uma habilidade de líder, é uma habilidade de vendedor, só comercial, né? Total. Então, acho que elas menosprezam um pouco disso, assim. E às vezes, acho que as pessoas ficam com uma... como é que fala quando você tem, tipo, um preconceito? Não, tipo, um preconceito, né? Que isso é uma habilidade... Ai, gente. Negativa? Não. Ligada à personalidade da pessoa. Perfeito. Tipo, eu sou mais tímido. É que eu sou mais introvertido, né? Eu não sei vender. E aí, poxa, eu não sei chegar lá e pedir, eu não sei chegar lá e me articular, eu não sei negócio. Tipo, não. Eu vou Fala um pouco sobre isso. Perfil, vou explicar, até porque isso é muito importante, porque um dos módulos lá, não tem como a mulher ir bem no processo seletivo se ela não soubesse comunicar. Perfeito. Ponto. Então, na hora que ela já entra falando, eu sou tímida. Essa já é quase o padrão, né? Tipo, 100% delas falam. Isso é importante. Timidez é um traço característico de uma pessoa. Não é um defeito. Então, acho que isso é um primeiro. Você ser tímido, vamos entender que não é um defeito. Porque alguém também contou isso. Em entrevista, não usem quando fala assim, qual o seu ponto fraco? Eu sou tímida. Jamais. Mas essa pessoa chega falando isso. Mas vamos lá, timidez é um traço característico. Beleza. Quando você vai malhar músculo, qualquer músculo que você tem, qualquer pessoa, independente se uns são mais desenvolvidos ou não, começa com certa quantidade de músculo. Mas independente se é a pessoa mais magrinha, que talvez vai precisar usar algumas coisas, ou se é uma pessoa que tem mais tendência, né, a ficar mais musculosa, ela vai precisar fazer exercício para chegar em algum ponto. O que a gente precisa entender? Qualquer habilidade dessas, assim como comunicação ou provavelmente todas as 12 que vocês vão falar aqui, a gente entender que elas são como músculo. Uma pessoa que é tímida, ela tem o músculo da comunicação um pouquinho menor do que a pessoa que é extrovertida. Logo, eu preciso malhar um pouquinho mais. Então, se eu sou tímida, eu sei que eu preciso treinar mais para falar, eu preciso estudar um pouco mais sobre comunicação, mas, gente, dá muito para desenvolver. E se eu sou extrovertida, inclusive, eu preciso treinar de vez em quando, dar uma segurada, né? Super! Então, é entender que isso é traço característico e habilidade, soft skills e tudo mais, não tem essa que você nasce com isso. Só que tem algumas pessoas que vão treinar um pouco mais na academia da soft skill e tem algumas pessoas que vão precisar treinar um pouco menos na academia da soft skill. Agora eu que vou falar, hein? Não paguei pra ela falar isso não, hein? Porque a Binance existe pra isso. Justamente então por conta disso. Não foi combinado. Não foi jabá. Mas é isso, é um músculo, né? Descansa de falar. Toda habilidade é passível de ser aprendida, desenvolvida, aprimorada, né? E não existe tem ou não tem. Existe um nível de você estar mais ou menos, né, desenvolvido. E aí uma das perguntas que a gente sempre faz aqui para qualquer habilidade é como que você enxerga no teu dia a dia. Óbvio, aqui a gente já falou de um ponto de vista de liderança, do ponto de vista do negócio em si, mas que outros contextos do dia a dia, principalmente para quem está ouvindo ou vendo a gente,
como que a pessoa pode identificar oportunidades de se usar a habilidade de resolução em si? Nossa, é difícil essa pergunta. Onde é que, né, assim, num dia a dia de um colaborador de uma empresa grande, média, enfim, ou pequena empresa que está escutando a gente, onde é que talvez ele seja aquele momento que você sai do automático do apagar incêndio e fala, cara, agora eu vou... Preciso resolver, né? Isso Caramba, é um problema. é muito difícil essa pergunta. Vou resolver, de fato, isso daqui. Porque... Nossa, muito difícil essa pergunta, gente. Acho uma das difícil, perguntas né? mais difíceis que já me fizeram. E sabe por que eu acho que é difícil a gente perceber? Porque eu acho que a gente tá nessa coisa de ou tudo é do jeito que é, ou tudo é o problema. E aí eu tô no automático, eu tenho que resolver problema o dia inteiro, o tempo todo. Então, pra mim, é uma coisa tão... Pra mim, não existe o não estar no modo resolver problema. Entendeu? É uma coisa natural já. Então, acho que tem isso. Mas eu acho que também... Mas por que pra mim isso é uma pergunta difícil? Que é importante ser mencionado. Existe o problema do excesso de qualquer habilidade. Por melhor que ela seja. Sim. E o excesso de proatividade também pode ser um problema. Sim. Então, você saber a hora certa de se colocar e de apresentar uma solução é complexa. Por isso que eu falei que é difícil pra mim. Porque eu sou líder. É meu papel apresentar soluções quase que o tempo todo. Agora, a pessoa que é analista, a pessoa que é estagiária, a pessoa que é assistente, não se espera que ela tenha esse posicionamento o tempo todo, assim como não se espera que ela nunca tenha. Legal. Então, para essa pessoa, é difícil dosar. Qual é o equilíbio, né? É muito difícil de não dosar. ser aquela pessoa que toda hora tá, apontando tudo e querendo fazer tudo. Exato, ou porque aquela o que não vem nada. Então, acho que no dia a dia... Isso. Porque eu pensei em situações aqui no meu próprio dia a dia. Então, acho que no dia a dia, eu honestamente não sei. Respondo com muita tranquilidade que eu não sei como identificar o momento ou como trazer essa habilidade assim e tal. Mas, olhando friamente, eu acho que o passo de analisar o tamanho desse problema para uma organização, porque às vezes tem um problema, tem meta, toda organização tem meta. Por pior colocado que seja, tem alguma meta macro na organização. Pô, esse problema tá ligado àquilo ali, isso aqui de alguma forma pode me beneficiar. É o frio calculista simpático. Pode me fazer ser visto. Ó, estagiário, eu nunca converso com a Jenny, que é CEO. Ela nunca tem uma ligação direta comigo. Será que se eu propor uma criação de squad, ela vai ver mais a minha atuação e a gente vai resolver isso aqui que tá tendo? Então, eu iria mais na linha de observar o problema, se vale a pena ser discutido, se ele está ligado a algum objetivo macro institucional. Porque também, se você perder no excesso da resolução, pode ser um problema. Olha que loucura. Exatamente. Você pode ficar... Pode ser um problema para você resolver. Exato. E isso super acontece. Aí vira um meta-problema. Pode acontecer em instituição, aquela pessoa que, tipo, lá vem ele falar que tem um problema e querer uma solução. Isso acontece. As pessoas estigmatizam isso. Virar um caça-problema. Né? Vira um caça-problema. Então, acho que esse fluxozinho que você falou de, tipo, isso é realmente um problema? Como poderia ser pensado, né? E efetivamente impacta uma meta do negócio, uma meta da minha equipe, etc. Então, talvez a minha também, essa pergunta bem difícil, né, no dia a dia, tipo, como é que a gente vê isso, mas tentar também perceber essa diferença do apagar incêndio, sabe? Sim, total. Do resolver problema, tipo, porque aí começa a ficar mais óbvio o que é realmente um problema que requer método e habilidade para ser resolvido, o que é uma decisão que você vai apagar um incêndio, entendeu? Mas aí, por exemplo, um incêndio, agora eu fiquei curioso. Um incêndio, ele também não é resolver um problema? Mas às vezes é uma decisão. Mas aí é resolver o problema também, não? Eu acho que é diferente. Mas exatamente. Mas eu sou a capitã do bombeiro. Eu sou a apagadora de incêndio, tá, gente? Se você botar um problema na minha mão, eu resolvo que agora, de um jeito... Nossa, eu sou a apagadora de incêndio. E eu concordo nisso que a Isa fala. Uma coisa é coisa que você resolve ali e tudo mais, e provavelmente vai acontecer de novo uma vez na vida, uma na morte, e não vai ter recorrência dentro disso. Outra coisa é uma coisa que tem 3 reuniões que nós estamos falando sobre a mesma coisa e até hoje não foi resolvida, tem algum problema mais relevante aqui, sabe? E eu lembrei agora também de um episódio, e isso é importante dos apagadores de incêndio, porque nas candidatas a gente tem metas bem definidas, só que a gente tem problema todo dia e toda hora.
E aí o time, e como eu sou assim, o time é uma liderança, acaba seguindo o exemplo, fica ligado no 220 o tempo todo e quer resolver tudo. E eu acabei viciando o time nisso. E aí, eu percebi também que o meu papel como liderança, às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência nisso. Não adianta só ficar brava com essa galera, não. De mostrar pra eles isso. Então, por exemplo, tinha um time lá que tava resolvendo tal coisa. E eu sabia que não tinha que estar resolvendo. Então, eu respirava. Ou seja, ela sabia que que não tinha que estar resolvendo. Na cabeça dela, isso não era um problema. Na minha era um problema irrelevante. Você tinha que estar olhando pra outras Entendeu? coisas. Uhum. Era desse jeito. Mas na cabeça dela, ela tava arrasando, né? Então, quando eu chegava na reunião, antes de tudo, eu falava, isso que você tá fazendo tá ligado a qual OKR? Porque ela precisa entender isso. E ela pensava, falava, então, vamos deixar isso para outro dia. Vamos falar do que tá ligado ao que tá na OKR. Então, acho que a liderança, nesse momento, tem um papel fundamental. Que é ajudar essa pessoa, porque ela não tá fazendo isso por maldade. Nem nada do tipo, mas é difícil. Ela que não tá num cargo de liderança, numa posição mais sênior, ter essa ciência sozinha. E aí é uma questão até de criticidade, né? Total. Qual é o problema que você precisa resolver de fato? Né? Então, acho que juntando um pouco do que você comentou até antes, que é você olhar de forma crítica para aquilo. E aí o meu ponto do incêndio é porque talvez tenham incêndios que tenham a ver com um OKR, por exemplo. Perfeito. E aí precisa ser resolvido. Perfeito. E talvez seja uma questão de talvez categorizar, né, problemas. E aí, na hora que você falou incêndio, na minha cabeça veio tipo um pronto-socorro, né? Tudo que chega no pronto-socorro é emergência. Só que dentro da emergência você vai categorizar. Cara, a pessoa tá tendo um problema, parada cardíaca agora, tem que resolver agora, né? É um problema que eu preciso resolver. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que só tá com dor de barriga. Cara, vai ter que resolver, mas a gente... Então, essa questão da emergência e da urgência, né? Então, acho que categorizar também faz talvez seja até uma primeira atitude, né? De você olhar com criticidade para poder escolher e aí não gastar energia, não gastar tempo. Exatamente. E também não ficar caçando... E a empresa, ela precisa de ambos os perfis. Existe uma teoria que agora eu não vou me lembrar o nome da pessoa, que ela fala que existem 2 perfis muito importantes dentro de uma organização, que são os builders, que são os construtores, e os turners, que é os que mantêm. O cara que é o builder, ou a mulher que é o builder, ele é o apagador de incêndio. Eu sou o builder total. Você pode entregar qualquer coisa na mão da pessoa que vai levantar, entendeu? Vai levantar um prédio, vai levantar um projeto, vai levantar... Pode ser tudo capenga, mas não vai cair. Ele pode não ser o mais bonito, ele pode não ser o mais funcional, mas ele vai fazer. Só que chega uma hora que essa pessoa não dá mais. Ou você bota ela pra construir de novo, então ela aloca num projeto, ou uma nova feature e tudo mais... Porque agora é o papel do Turner. E o Turner é essa pessoa que é mais processual, que vai manter de pé tudo que esses builders construíram. Então, essa teoria, que depois eu me lembro o nome para passar para vocês, fala muito bem disso, que ambas as pessoas são muito essenciais. Só que, ora, elas são mais necessárias num tipo de organização, tipo hoje nas Candidatas, eu preciso de um monte de builder. Pode ser que seja um caos de processo. Mas agora eu preciso disso. É o momento. Né? E ao longo da jornada eu vou trazendo alguns dos turners. Perfeito. Até que chegue um momento que eu tenha mais nivelado. Eu sempre vou ter a galerinha mais apagadora de incêndio. E eu sempre vou ter a galera que vai olhar mais, beleza, mas você apagou esse incêndio, mas como que foi pra não acontecer esse incêndio de novo? Porque se você não estiver aqui amanhã? Porque se você estiver aqui, tá tudo bem. Mas e se você não estiver aqui amanhã? Eu acho que tem isso também. Exato. E eu acho que tem a coisa do pensamento também, né? Essa coisa de resolver o problema entender que não é só decisão, porque às vezes a coisa acontece muito rápido, né? Eu posso passar por um microprocesso de pensei, preciso de me articular, não, ou só com 1 ou 2 pessoas, e já tenho tudo na mão, né, para de fato implementar a solução e resolver apagar aquele incêndio, digamos assim. Mas eu acho que quando a gente fala de uma forma mais estruturada, a gente está falando de grandes problemas, que é isso, que você não estala o dedo, toma uma decisão e resolve, né? E são esses problemas que, se não resolvidos, vão dando vários incêndiozinhos e aí babou, né? Então, vamos resolver o problema direito, de forma estruturada. Não é tipo, joga lá e vai... Micro-revolução dos problemas.
Não, e é isso, e tem método, e dá para aprender, e tem várias metodologias, tem, enfim, dinâmicas Tem que ajudam, tem de matrizes. prioridade que dá super. Essa é uma palavra que eu acho que é importante, né, cara? Priorizar, a gente já falou em várias outras habilidades aqui, a importância da prioridade, e sempre lembrando que é uma prioridade, né? Não Senão é não plural, chamava né? prioridade. E aí, cara, uma prioridade resolveu aquilo, vai pra próxima prioridade e por aí vai. E Jenny, um momento que a Isa não gosta. Encaminhando aqui para nossa reta final aqui. Essa coisa de limite, tempo, sabe? Tem que ficar... Senão, tem que botar, senão a galera vai imagina ter Gente, que me resolver, ajuda aí, fala colocar que 2 horas de colocar papo 2 horas em e 40 30. minutos. Mas aí, ó, esses são os problemas dos nossos parceiros. Eles estão ouvindo resolução. Tá ouvindo resolução, vai sabe? conseguir. Cada um, ó, essa famosa cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, poxa. Mentira, gente, não é cada um com seus problemas, sabe? Tem Coletivo, os seus, coletivo, parceria não, sempre. tem os Os seus, meus tem e os nossos. Tem os meus e Seus os nossos, é exato. isso. Dica, a gente sempre gosta de pedir dicas de como que eu que estou ouvindo ou vendo a gente agora, nesse momento, como que eu posso começar a aplicar isso no meu dia a dia ou praticar mais. Por exemplo, não tô entendendo muito bem como eu uso resolução no meu dia a dia, mas como eu posso começar a usar mais essa habilidade? Eu acho que existem ferramentas que podem ajudar as pessoas nisso. Então, existem várias matrizes de priorização que você coloca o que você tem que fazer, para quando que você tem que fazer, qual que é a importância disso, e ela te ajuda, né, a colocar ali. Então, acho que isso é um bom início. Então, estudar um pouquinho dessa habilidade. Eu acho que o fato da pessoa já estar ouvindo esse podcast já é um primeiro passo, então ela já começou. Mas eu acho que, no fundo, o principal é entender exatamente o que a gente falou aqui desde o início até o fim. Qualquer pessoa pode ver que toda a fala nossa foi voltada nisso. É entender se você quer mesmo resolver esse problema, porque tem que querer também. Teve hora que eu não tava afim de resolver o problema, não, gente. Falei, esse BO não é meu. Inclusive, tem uma frase que eu adoro, que é a Jennifer do futuro que vai lidar. E eu falo demais. Isso pra hoje, isso é pra semana que vem, isso é pra outro mês. A Jennifer do futuro que lide. A de hoje tá tendo que resolver outros problemas. Então, acho que o principal de tudo, além das matrizes, materiais que muita gente pode desenvolver melhor essa habilidade, testes, tem muito exercício para o cérebro relacionado a isso, é o grosso da situação. É para você mesmo esse problema? Você tá afim de resolver porque exige um esforço? E beleza, se eu entendi que eu vou, com quem, quando e como que faz? Bota no papel e vai. Porque não vai existir um método perfeito para você também, não. Você pode usar o maravilhoso, você vai ter que adaptar a sua habilidade. Não tem fórmula mágica. Para um bom resolvedor de problema que sou, e qualquer um vai falar isso, pega e resolve, entendeu? Não fica esperando também a melhor matriz, o melhor modelo. Perfeito. O primeiro não vai ser tão bom, o segundo vai ser melhor, no terceiro você vai estar no automático. Você vai ser o... vai se desenvolver cada vez mais, vai fazer isso cada vez melhor, cada vez mais rápido. Sim. E tem uma coisa que assim, eu acho que essa é uma habilidade, de novo, né, para todo mundo, essa é uma habilidade muito transversal, né? Então, às vezes a gente fica com uma também imagem ruim do problema, do tipo, não podemos ter problema, então não vamos ter problema. E aí quando surge um problema, que fica mundo aquela tensão, perfeito que vive. Fica aquela tensão na empresa, tipo, não, nada pode dar errado. Mas, cara, parece que não. Mas e grandes corporações, que não pode ter problema, não pode errar, não pode ter coisa. Olha a pressão que isso gera. Não, é uma pressão completamente... fora ilusória, né? Porque assim, a realidade não é isso. Exatamente. Vamos normalizar o problema. Vamos normalizar o problema, aceitar ele, falar assim, tá tudo bom, tem um problema na mesa. Até porque se não existissem problemas, as empresas grandes não existiriam também, né? Porque elas estão já resolvendo algum problema no final. Não, aqui. mas eu digo, sabe quando tem um problema, tipo assim, tem um elefante branco na mesa e ninguém quer falar? Super. Ignorar, né, o problema. E aí você ignora o problema, e aí você deixa o problema do tipo... Aí vem aquela coisa do, não vou levantar a mão, porque se eu falar que tem esse problema, ferrou. Isso. Aí que sou eu que vou não quer jogar levantar tinta, a mão, né? porque senão o líder dele vai não sei o quê. E aí vai se arrastando esse problema, ou até... o que era, de repente, um probleminha. Gente, eu fico enfurecida poucas vezes com o meu time. Mas as poucas vezes que eu fiquei enfurecida mesmo com o meu time, é entrar na reunião de alinhamento, chamar uma reunião extraordinária para falar com todo mundo. Foram vezes que a gente seguiu alguma coisa numa linha, as pessoas tinham opiniões ao longo, ninguém levantou a mão, e na hora que acabou, as pessoas, eu imaginei a Ana.
Então, das poucas vezes que eu fiquei enfurecida com o meu time foi, então por que você não falou Exatamente. antes, sabe? Se omitir, Pelo não faz amor de sentido. Deus, Se isso omitir pra não mim faz é muito sentido. difícil. Então, tipo, tirar essa coisa de, o problema é um problema. Tipo, o problema é uma questão, sabe? É um problema, sim, porque, pô, é uma barreira, mas existe todo o que a gente tá falando aqui, forma, método pra resolver o problema. Então, assim, eu acho que... E uma dica, você falou de disco, falou de ferramenta e tal... Tem uma dinâmica muito legal chamada a dinâmica do chapéu. Vocês já ouviram essa dinâmica? O Six Hats? 6 chapéus? 6 chapéus, exatamente. Boa. Eu falei certo, o plural? Chapéus? Não, acho que é. Falei, né? Não sei. Enfim, qualquer coisa, editor, dá uma ajuda aí. Mas, que é a dinâmica assim, de vamos resolver um problema. E é bem pro inicinho, pra essa parte de entendimento. Eu não vou lembrar todas as categorias, mas, gente, dá um Google, dinâmica dos 6 chapéus, pra resolver problema. E aí você começa você junta várias pessoas, né, de áreas diferentes. Então, o problema do churn aqui, vamos botar ele na mesa. Cara, primeiro chapéu dos fatos. Vamos botar todo mundo no chapéu dos fatos. Quais são os fatos que a gente sabe sobre esse problema? Fatos. Putz. A, B, C, D. Legal. Botar agora o chapéu chapéu de, sei lá, regras, compliance, legal. O que a gente sabe do ponto de vista de burocracia sobre isso? Sabemos isso. O que você sabe do chapéu financeiro? Enfim. Então, tem as 6 áreas e bota todo mundo do ponto de vista de pessoas. Qual o problema que afeta pessoas? E aí, todo mundo olha tudo, né? Bota tudo na mesa e aí depois você vai priorizando e entendendo o problema e aí todo mundo chega numa visão conjunta do problema. Porque outra dificuldade também é quando a gente fala assim, churn, cara, a gente precisa resolver churn. Bota todo mundo na mesa para pensar na solução, que a gente já sabe que é o problema do churn, mas churn para mim é uma coisa, para você é outra, você não tem informação da parte de compliance, você não tem informação da parte financeira e a gente quer resolver o problema sem saber o rolê. Então, assim, é uma dinâmica simples, legal, né? Didática, que bota todo mundo na mesma página para resolver o problema. Então, eu acho que isso é uma forma também de conduzir reuniões de equipe, ou até você fazer individualmente. Você tem um problema individual sozinho para resolver, bota você os 6 chapéus e resolve, e entende, né? Mas eu acho que buscar essas formas de tangibilizar e sabe, partir precisa materializar, né? Não adianta ficar só no pensamento, só na ideia. E dividir para conquistar. Tipo, então, acho que é muito por aí, sabe? E, de novo, todo mundo que está ouvindo, se você acho que é reflexão, né? De como eu tenho resolvido meus problems, né? Eu tenho resolvido meus problemas sozinho, eu tenho sempre resolvido meus problemas com os outros, eu tenho sempre resolvido meus problemas de uma forma muito cansativa para mim, tá me pesando muito. Ou só reativo, isso. Você não tá analisando nada, só sai, né, resolvendo ali. E tem um ponto que eu acho que fica... É bem relevante, né, nesse cenário, quando você fala de... Putz, é legal você olhar como que tá funcionando, que é você poder também aprender com o que você fez, que funcionou, e você conseguir entender o que não funcionou também, né? Ter essa criticidade de, putz, aqui em tais cenários mandei super bem, funcionou, valeu a pena, né? Foi efetivo, deu super certo, né? Estou tentando trazer aqui as 3 características, né? Então, a gente fala de identificação, a gente fala de articulação e a gente fala da efetividade. Então, cara, o que de fato funciona? Você trouxe um ponto de... cara, não é toda metodologia que vai sair resolvendo tudo. Não existe a solução ideal, né? Ou a metodologia ideal. Então, você não tem fórmula mágica para cada desafio. Provavelmente você vai ter um tipo de solução. Óbvio que você pode lidar de formas similares em desafios parecidos, mas não quer dizer que é aquela história do para quem tem um martelo, tudo é prego. Não adianta achar que com o martelo você vai resolver o problema de tudo, né? Então, fazer esse exercício que você falou, cara, eu acho muito forte, muito poderoso por conta disso. Você poder aprender com você mesmo e usar o que faz sentido de fato ou não. E um ponto que a Jenny falou que eu acho que é fundamental é saber, cara, qual é o seu critério de sucesso para resolver esse problema. Porque, como é que você vai saber que deu certo, né? Como é que você vai saber que deu certo? Porque senão, cara, não vai resolver nada e vai bater cabeça, né? Então, assim, esse ponto também, cara, é fundamental. Tipo, o que esse problema está resolvendo? Tá bom. E qual o critério de sucesso? Resolver o problema? Não. Então, tipo, o que é resolver o problema? E como é que você vai medir isso daí, né? Como é que você vai saber que resolveu, né? Exato, não, porque... E seria, por exemplo, pegando o exemplo desse candidato, qual problema você vai resolver? Putz, as mulheres não se candidatam, logo elas não estão empregadas. Tá bom, então qual é o teu resultado? Elas estarem empregadas. Legal. Mas como é que você vai medir isso?
Você tem condição de medir isso? Tipo, não, tenho. Então, não, tá bom, pra ter. Então, eu vou precisar, sei lá, fazer uma pesquisa, isso é um passar problema pra gente. Exatamente. Porque não é... Inclusive, se você tiver ideias, tá? Jenny tá Jenny tá aceitando. recebendo. Cocriação. Achar melhor, entendeu? Collab. Exato. Não, eu falo isso que a gente também sofre isso. Como é que esse é a um gente tá problema resolvendo o super. problema, Longe de então? resolver, Então, inclusive, que é isso, eu já normatizei o problema e é isso. Eu falei, gente, não sofre com isso não, assim, vai demorar, mas vamos aqui, né? Uma hora vai. exatamente. A gente lida com esse Super. problema. Tem Lida problema que a com o gente problema. lida com o problema e tem problema que não a é gente resolve. é lidado, É, se é que exatamente. existe essa palavra também. Perfeito. Muito Super. bom. Bom, Jenny, agora nossa reta final, de fato, nossa bate-bola, nossa surpresinha que a gente trouxe pra você. A editora vai colocar até uma artezinha bonita, música bonita. Seguinte, eu vou falar uma frase, uma afirmação, alguma coisa assim, ou um pedaço da frase você completa com o que você achar que faz sentido. Então, Jenny, resolução. Pra você é? Solução. Solução. Boa. O seu maior desafio com resolução? Saber o que solucionar. Boa. Um mundo com mais resolução é um mundo... Mais ágil. Verdade. Boa. E pra terminar, o futuro do trabalho pra você é... Justo. Bem Muito direta. bom. Resolução mesmo, cara. Exato. Ela falou Pensa assim, ó, pra rápido. quem tá pra ouvintes, ela falou assim, quando a gente falou que ia ter um bate-bola, a gente não contou claro que bate-bola ia ser, ele falou, ai meu Deus, eu vou dar tela azul. Ó, Falei tela azul. mesmo. Tela azul. Respondeu em menos Não. de 3 segundos cada... Mas o bom resolvedor de problema, pensa rápido. Ó, tá vendo? Olha Isso só. é real. Porque, e importante, pensa rápido, porque é prática, gente. Porque, né, não é que, Não é que uma nasceu assim, pré-condição, né? Não Exato. nasce assim não, tá, Pré-condição, gente? né, Eu tive Jenny? que aprender a Importante. pensar rápido, Você aprende, viu? Só pra não achar que a exatamente. gente E aí nasceu você assim. vai desenvolvendo essa habilidade, né, de, então tá, resolver Conexões rápido. neurais vão ficando mais curtas, vai ficando mais... Tem um joguinho de que... Sabe como é que desenvolve? Tem um joguinho de criança que você tá com um negócio na mão e a pessoa joga no você e fala, pensa rápido. Se você não pegar, você perde. É um ótimo jogo pra você treinar essa habilidade. É um bom Joguei exercício muito pra fazer isso. com o time, né? Se for quente, então Batata melhor quente. ainda. Batata quente, batata quente. quente. Ah, Muito lá em bom. Minas, sei lá o que chamava. Não era isso aí, não. Mas era uma coisa assim. Então, Jenny, quero agradecer a sua presença. Editor, novamente, palmas Muito pra bom, Jenny. muito Muito bom. obrigado por ter Foi vindo. ótimo. Jenny, acho que fica aqui de novo um agradecimento enorme, um orgulho, um parabéns enorme pelo trabalho que você tem feito junto com toda a equipe, óbvio, desse candidato Com de mulher. certeza. Né, transformando aí de fato em realidades. Falei que eu já apresento assim. Agora a gente, ela emprega pelo menos 2 mulheres por dia, tá? Então, se não for pra, Pelo menos. pra brincar Pelo pra menos. mais Pelo do que menos, isso, pelo a menos. gente nem entra, Nem né? entra na Não, brincadeira. nem acorda. Então, obrigada por ter topado. Acho que, né, como empreendedora, sabemos, como empreendedores, sabemos, né, que, puta, resolver problema é isso. A gente precisa gostar de resolver problema, a gente precisa colher os problemas. Mas saber fazer isso como líder de uma startup, como líder de uma startup, é diferente de ser líder de uma empresa, porque você tem toda a velocidade envolvida nisso, né? Todo um crescimento envolvido, muita cobrança. Então, acho que mais do que nunca, por isso que quando a gente Muito pensou risco. nessa habilidade, né, a gente falou, cara, tem que ser alguém que tá fazendo isso na prática, porque assim, só quem tá fazendo na prática Sentindo. sabe. Tá doidão, no caso. Sente. E pode levar para outras pessoas que vão estar fazendo isso de uma forma mais calma do que né, a gente que tá aqui, mas de uma forma, né, consciente, de uma forma com método, de uma forma organizada. Então, poxa, quem tá ouvindo a gente que de repente não tem meta, a meta não tá tão clara, pô, será que isso não te ajudaria, talvez, a ser mais eficiente, por aí vai? Mas enfim, então quero te agradecer por ter topado. Ah, então Maravilhosa essa Portas convite, super abertas. portas super Obrigada. abertas. E se você quiser deixar um recado, se você quiser deixar tá também legal. suas redes, tudo te acompanhar, Super. fica à vontade. Faz o jabá. Faz- Agora é hora do Conta jabá. pra todo mundo que Faz todo o mundo tem jabá. que conhecer. Não, eu acho que o primeiro, acho que eu tenho que ressaltar que tem muita coisa que eu sou muito ruim, tá, gente? Tem coisa que eu sei que eu sou boa pra caramba mesmo, mas tem coisa que eu sei que eu sou ruim. E, inclusive, eu acho que eu só sou uma boa resolvedora de problemas porque existem outras pessoas perto de mim. Então, aquela dia eu resolvo sozinha, eu não consigo resolver sozinha na melhor das vezes, não. Eu não sou a melhor pessoa processual. Então, acho que isso é importante ser colocado, porque às vezes também as pessoas ouvem os podcasts e falam, nossa, mas eu tô tão distante de ser essa pessoa, então eu nem vou tentar ser essa pessoa. Então, acho que isso é importante ser colocado. E pra mim, eu quero finalizar com a frase que eu comecei, que foi que a minha mãe me ensinou lá atrás,
que é bem na temática aqui, que é pra nunca mais ninguém esquecer que o que resolve o problema é a solução e não reclamar dele. Então acho que eu não teria como não finalizar com essa grande frase. Pra quem quiser, né, me acompanhar nas redes sociais, eu acho mais fácil vocês seguirem a Se Candidate Mulher, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, porque o meu nome é um código Morse. Vocês podem ver, minha mãe, ela quis criar um problema, né, em vez de resolver um problema. Aí eu tive que ficar resolvendo o problema. Sabe como é que eu resolvo o problema do meu nome? A pessoa fala assim, como é que escreve? Eu falo do jeito que você quiser, entendeu? Eu falo isso. O importante tá, é escrever. O importante é escrever do jeito que você entenda, Jennifer, Jennifer, entendeu? Então não tem problema. Super. Então, se vocês quiserem me achar, vai no Das Candidatas Mulheres, vocês vão me ver por lá, de alguma maneira. Mas eu imagino que aqui vai ter meu nome escrito direito. Comentários. Vai ter. A gente vai facilitar o caminho pra vocês. A gente decodificou o nome. Ai, maravilhoso, resolvedores de problemas. E lógico, não poderia deixar de falar no final, né, que é o que eu faço todos os dias, que eu acordo de fazer todos os dias. Todo mundo conhece uma mulher que tá desempregada ou insatisfeita onde tá. Seja uma mãe, seja uma filha, seja uma avó, seja uma prima, uma namorada e tudo mais. Então, se você conhece uma mulher desse jeito, conta pra ela que as candidatas tá aqui pra ajudar ela. E se você tá numa empresa e tá afim, né, de contratar mais mulher, promover mais mulher, saiba que as candidatas também tá aqui pra te ajudar. Então não poderia deixar, né, de deixar o meu jabá também. Empreendedor, todo espaço, Tem microfone, vende, né? Fala do... Essa é uma habilidade também importante, além de resolver os problemas. Então, Obrigada, muito gente. bom, Muito obrigada. Muito bem. Então, pra você que acompanha a gente até aqui, muito obrigado. E se você gostou, e só nesse caso, até o próximo. Sem mais delongas, um podcast da Binous. Siga a gente no Instagram, @binous.oficial e acesse o nosso site, www.binous.com. Lembrando que Binous é com B mudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.